Então, dito isso, eu quero trazer aqui para vocês agora o pipeline de fechamento que nós utilizamos. E agora a gente precisa entender esses gatilhos dentro desse processo, tá? Como a gente já parou bastante, o tempo está avançado, eu ia fazer para vocês participarem aqui, dizerem... eu tenho atendimento depois também da aula, né? Então, eu não vou poder me prolongar por muito tempo. Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Por exemplo, olha só, gatilho de história e de autoridade. Gatilho de história e autoridade, ele normalmente está presente aqui no início do processo, tá certo? Ele não está presente durante a APV, ele está mais no início. Por que ele está mais presente aqui no início do processo? Porque aquela pessoa que você está recebendo ali, normalmente é uma pessoa que não te conhece, ou que te conhece muito pouco. Então, quando você utiliza o gatilho da história e o gatilho da autoridade no início, o que você precisa é fazer aquela pessoa parar para te ouvir, prestar atenção em você, perceber que você não é qualquer pessoa para estar ali com ela. Então, nesse início, é muito importante você ativar esses gatilhos de autoridade e gatilho de história. Ela precisa ter confiança, inclusive, para falar sobre as dores dela, sobre os problemas dela. Tanto que a parte da história do cliente vem depois de você falar da sua história e depois de você fazer o quebra-gelo, porque aí, nesse momento, você já ativou esses dois gatilhos, da autoridade e da história. Isso vai deixar o seu cliente mais confortável para, inclusive, falar sobre as questões que incomodam ele. Nós sabemos que alguns traços, eles têm mais dificuldade de falar, de se abrir, de se expor, né? Então, quando você utiliza o gatilho aqui, você vai abrindo esse canal de conexão com o teu cliente, para que ele possa se sentir à vontade para falar com você, para expor, para trazer algumas questões. Vejam que essa cliente, por exemplo, que eu contei a história para vocês agora no início, Travou de novo? Voltou? A gente vai ter que ver o que está acontecendo aqui. Mas, enfim. Ela falou coisas que ela não havia falado nem na APV e nem na sessão de análise. Ela falou já num grupo de WhatsApp. Né? Então, ao longo desse processo, o cliente vai ganhando mais confiança em você. Mas, nesse início, ele não tem confiança nenhuma. Às vezes, ele não sabe nem quem é você. Ele não tem nem referência de quem é você. Então, usar esse gatilho aqui no início da PV é muito importante. É óbvio que se for um cliente que você prospectou num evento, esses dois gatilhos eles já foram ativados lá no evento. E nós vamos entender no processo como é que isso acontece num evento. Mas, mesmo assim, vocês vão ter pessoas na APV que vão vir por indicação, que vão vir porque até receberam a tua mensagem no WhatsApp, mas não participaram do evento e também não assistiram a tua palestra, mas se inscreveram e por isso estão aqui na APV com você. Então, tudo isso você vai precisar avaliar antes de entrar no processo. Porém, nessas duas fases, esses dois gatilhos são fundamentais para que você tenha esse cliente comprando de você, porque o processo de venda não é lá no momento que você faz a oferta que ele começa. Ele começa aqui. Na verdade, ele começa antes disso, ele começa no agendamento. Mas aqui você já vai começando a gerar esses pequenos sims, como eu falo, né, no teu cliente. Quando o teu cliente fecha com você lá no final, na hora do fechamento, da oferta do fechamento, ele já falou vários sims para você antes. Por isso que ele toma essa decisão. E é para isso que serve o pipeline e é para isso que servem os gatilhos mentais também. Quando você entra aqui na história do teu cliente, você começa a fazer perguntas para ele, você começa a interagir com ele em cima da história dele, você já vai começar a trazer outros gatilhos. Aqui você já pode começar a usar gatilho de curiosidade, como, por exemplo, olha, nós vamos entender por que disso. Mais na frente, durante a mentoria de hoje, nós vamos trazer mais clareza para você a respeito dessa questão. Isso já está ativando o gatilho de curiosidade. Faz com que ele não se disperse
não deixe você para cuidar de outras coisas. É claro que isso não funciona em 100% dos casos, ok, gente? E eu não sei quem já está acostumado a fazer PV aqui, isso já aconteceu comigo, é raríssimo, mas já aconteceu, de eu ver claramente que a pessoa está comigo, mas ela está no computador e está fazendo alguma outra coisa no computador enquanto está te ouvindo. Se ela está dividida, a probabilidade de você fazer um fechamento aí cai significativamente. Significa que ela não está ainda conectada com você o suficiente para parar o que ela está fazendo e estar ali. Porque pensa bem, você separou um tempo para ela quis estar ali com você de alguma forma, ela aceitou seu convite, ela quis estar ali. E ela simplesmente começa a se dividir no momento que ela está com você. Então, vai exigir de você muito mais, né, atenção ali para poder puxar esse cliente para você. Então, ouvir esses pequenos sims se torna muito mais fácil e possível quando você utiliza gatilho mental para fazer o teu cliente ficar ali com você. Certo? Porque se eu digo assim, olha, na próxima semana, ainda hoje eu vou explicar para vocês como que eu vou falar de gatilho mental por traço. Se alguém estava pensando em sair por algum motivo, talvez se a coisa não for tão importante realmente, a pessoa já vai parar aqui, já vai dizer, pô, vou ficar para assistir a aula gravada, mas ao vivo é melhor. Entendeu? Isso é gatilho mental. De quê? Curiosidade. Olha, na próxima aula vamos falar de objeção. Vai ter gente aí que mudando até compromisso para poder estar aqui. Olha aí, a Valma, já fiz a PV com a pessoa que estava dirigindo e estacionar o carro. Que, aliás, fazer a PV com a pessoa quando ela está claramente fazendo outra coisa é uma tragédia, né? Um caos. Eu já fiz a PV, gente, com gente que estava na academia, com gente dentro de carro também, né? É horrível, é horrível. A pessoa não se concentra, isso te desconcentra, porque aí a pessoa se distrai com alguma coisa, você acaba interrompendo, como aqui mesmo na aula, que toda hora essa interrupção da internet é um saco, né? Vamos combinar que é um saco. Que atrapalha a linha de raciocínio, a minha, de vocês, tudo mais. Então, imagina você fazer uma APV. Entendeu? É horrível também. Então, você ter a pessoa ali presa a você é muito importante. O gatilho mental ele vai servir para isso, inclusive o da curiosidade, que é quando você começa a falar, a gerar curiosidade no seu cliente, né? Aí entra um outro gatilhozinho também, mas eu não trago ele para aqui assim de forma tão concreta, porque é muito mais por curiosidade do que por antecipação. Tem um outro gatilho que é o gatilho da antecipação, eu não falo aqui para vocês, mas ele pode ser usado, mas não é uma coisa que eu uso dentro da APV propriamente, né? E aí vem o gatilho, a parte da mentoria. Aqui você traz muita curiosidade para o seu cliente. Olha, eu vou te explicar por que isso acontece, né? Num processo comigo, eu consigo, inclusive, ampliar muito mais isso, saber não só quais são os que você tem com mais intensidade, com probabilidade maior, mas saber exatamente o quanto você tem de cada um deles, ativando o gatilho de curiosidade. Não fala. O Murilo compartilhando aí a experiência dele com a PV, né? Nossa, aí é complicado. Já fiz assim também. A pessoa tem que ficar assim, não, talvez. Nossa, horrível. Péssimo também. Já aconteceu comigo. Assim, são casos excepcionais, né, gente? Óbvio, mas acontecem, se preparem. Porque aí você vai ter que ser 10 vezes melhor do que você já é para poder fechar o processo com uma pessoa assim. Simplesmente porque ela não consegue falar, né? O ambiente não está seguro, perfeito. Ela não consegue falar o que de fato está acontecendo. Aí você tem que ficar tentando adivinhar, né? Inclusive, você tem que ficar falando coisa, é isso, é tal coisa, tal coisa. Nossa, horrível. Não, ela não fechou. O que eu fiz assim, eu falei assim, gente, será que ele bate nela? Será que ele agride ela e ela tá tentando me pedir ajuda? Aí eu fiz assim, ó, você me fala, né? Tem agressão na sua família? Você faz assim para eu saber. Aí ela pegou e falou, não, é que ele tá aqui, ele é um problema mesmo. E eu, tipo, não vendi, não consegui fechar, foi muito ruim. A recomendação que eu dou, inclusive nessas situações, às vezes eu prefiro nem fazer a PV. Dizer assim, olha, tem um outro momento, um outro horário que você esteja em privacidade para a gente poder conversar, porque como que eu vou ajudar uma pessoa que não consegue nem falar o que está acontecendo com ela, gente? Não tem como. Muito difícil. E aí, realmente, vender fica impossível até, né? Eu também não vendi a pessoa que teve essa situação. Então, por isso que eu digo, até por essa experiência, eu acho que só tive uma ou duas no máximo. Mas, assim,
Pela minha experiência, a orientação que eu dou é: não façam APV. Tenta reagendar num outro dia e tal. Se perceber que a pessoa não vai ter privacidade para falar, melhor até desistir. É a dica, certo? Foi até legal o Murilo compartilhar isso aí, porque acontece, gente. Não é uma coisa comum que vai acontecer sempre, mas vai acontecer. E às vezes é aquela pessoa que está mais precisando de ajuda, né? Exatamente isso, vamos. Faz isso aí. Eu já cancelei consulta por conta de pet. O cachorro não parava de latir. Pois é. Dependendo da situação, é importante mesmo. Né? Tem casos que, às vezes, não é que você não é que atrapalha, mas é que a pessoa não vai estar 100% ali para o processo. Então, ela é que vai deixar de receber os 100%. E é muito importante deixar claro isso para o cliente, inclusive, porque às vezes o cliente pensa que é frescura sua, que é você que não quer, sabe? E não é. Deixa claro que é por ela mesma. Ela não vai ter o aproveitamento dos 100% que ela poderia ter nesse momento, né? E nós também não, claro, né? É bom sempre mandar uma mensagem. Eu mando uma mensagem antecipada, né? Porque presencial, você está no seu ambiente, mas online, ela esquece que ela está em casa. O cachorro fica latindo, tem marido chega, tem essa situação que o Murilo acabou de comentar. Então, a privacidade eu já mando antes da consulta, do atendimento, já pedindo esse detalhe. Sim, sim. Então, no geral, a Valma até falou aí, hoje o cachorro é como filho, eu tento acolher. Eu tenho pet em casa, gente, e eu tô em casa, e às vezes meu cachorro late também, então eu entendo perfeitamente, normalmente, o que eu faço? Eu digo, olha, eu entendo, tá latindo e tal. Tem gente que diz assim, às vezes eu nem tô ouvindo o cachorro. E a pessoa se incomoda porque o cachorro dela tá latindo. Eu digo, olha, não tá incomodando, eu não tô ouvindo, não tá latindo aqui. Eu tenho um pet também, às vezes eu até falo, eu tenho um pet também, eu sei como é que é, a gente tá em home office e tal. Claro que se estiver incomodando a ponto de interferir, para mim, eu vou falar, porque se estiver interferindo para mim é porque já está interferindo muito para ela também. Mas se ela se incomodar, e aí é que está o ponto, Eduardo, muitas vezes a nossa entrega ali, ela tá tão boa que a própria pessoa se incomoda. Às vezes até nem com o cachorro, o barulho da rua, entendeu? Ela diz, deixa eu fechar a janela aqui, porque tá muito barulho aqui na rua. Eu não tô ouvindo nada, mas ela vai lá e quer fechar e tal. E ótimo, que bom. Né? Mas esse ponto do acolhimento realmente é muito importante, muito. Eu fiz uma PV com uma cliente, e ela estava essa cliente do Boticário, que eu mencionei, e ela tem uma filha de 4 anos, e a filha dela chegou algumas vezes enquanto nós estávamos conversando. E eu sou mulher, sou mãe, tenho filho, sei como é que é, óbvio que meus filhos já são grandes, eles não interrompem quando eu estou aqui, né? Mas o cliente, eu sei o que é ter filho pequeno, né? E isso, muitas vezes, é o que vai fazer a pessoa fechar, porque percebeu que você acolheu a demanda dela ali. Isso conta muito também no processo de atendimento, certo? Ativa um gatilho, né? Ainda que não seja um gatilho que esteja aqui descrito no nosso processo em si, mas que no processo total ele ativa, sim, esse gatilho, né? Inclusive o gatilho de reciprocidade. Você se colocou ali compreendendo a situação do cliente. Não era sua obrigação, você está dando seu tempo de graça e você ainda acolheu a necessidade da pessoa. Então, ela vai perceber isso como um valor, né? Agora, é claro que tem um limite para isso. Esse caso mesmo da mulher que está com o marido, aí já é uma situação que realmente interfere no processo e não tem como, tipo, não é uma coisa assim, o marido passou e ela precisou calar enquanto ele passava ou ele entrou rapidamente no quarto ou coisa do tipo. Não, ele estava no ambiente e ela no mesmo ambiente que ele. É impossível. Nem terapia ela faria nessas circunstâncias, entendeu? A pessoa precisa de total privacidade para isso. E aí, óbvio que vai ficar comprometido todo o processo. É muito fácil a gente falar sobre isso, porque é um processo terapêutico. Não é uma reunião de negócio, é um processo terapêutico. Ela vai precisar de privacidade para a gente poder ajudá-la, né? Então, aqui na mentoria, vocês vão usar gatilho, sim, gatilho de autoridade, né? Vão usar gatilho de reciprocidade, tá? Muitas vezes é aí que vem o gatilho de história, inclusive, quando você não falou alguma coisa, mas ela traz alguma questão na dor dela que faz com que você, né, precise
falar da sua história, trazer algum elemento da sua história para gerar essa conexão. Então, nesses momentos, aí vão vir novamente os outros gatilhos, possivelmente. Mas o principal gatilho que é ativado aí na fase da mentoria é o gatilho da curiosidade, que vai despertar aquela curiosidade do seu cliente até para que ele queira mais. A melhor coisa é quando a gente faz um APV que o cliente pergunta, né? E como é que eu faço para fazer isso? Quem já está há mais tempo ativado na APV já deve ter vivenciado situações desse tipo, em que o cliente pergunta, o que eu faço, né? Eu já vivi várias vezes, a Valma já deve ter tido atendimentos assim, né, Valma? No seu processo, em APV. O Murilo também, com certeza, já teve assim. E isso é muito gostoso de ouvir. Inclusive, ontem, essa cliente, eu ouvi isso, né? O que eu faço? Como que eu faço para saber isso? Então, é muito bom. Por que que isso acontece? Porque aquela pessoa gerou uma conexão absurda com você. E é claro que alguns traços vão estar mais propensos a isso, outros não. E os outros gatilhos, escassez e urgência, eles vão entrar basicamente aqui na oferta e no fechamento. Eles vão, aqui nessa fase, podem até vir outros gatilhos também, mas os principais são os gatilhos de escassez e de urgência. Como? Com o bônus e com a indisponibilidade deles o tempo todo, né? Aqui com o processo. Você não vai deixar isso liberado até o dia que ele resolva fazer o processo com vocês, certo?